Muito bem, pessoal. Meu nome é Jean, eu sou pastor da Escola Adventista de Anápolis e também professor de ensino religioso. Eu sei que não é a melhor forma, mas ao longo desses dias teremos videoaulas para dar continuidade no conteúdo desta matéria, ok? Aos alunos do nono ano de Anápolis que já me conhecem, bem-vindos, e também aqueles que são de outras escolas da ABC. Todos bem-vindos também. Para mim é um privilégio falar para vocês, ok? Nós daremos início ao nosso conteúdo do segundo bimestre com o capítulo 5 do nosso livro didático. Muito bem? O título é Mapa do Caminho. Ele diz respeito à Bíblia, que é a nossa bússola, aquela que nos mostra o caminho, ok? Sobre esse assunto, quatro circunstâncias, singularidades são importantes e elas vão tomar corpo ao longo da nossa apresentação. Muito bem, a primeira é a produção da Bíblia, a apresentação, ou melhor, a preservação da mesma, a segunda, as proclamações e a quarta, o resultado, ok? Primeiro, então, a produção. A Bíblia, ela é uma coleção, um conjunto de vários livros. Isso é Bíblia. E nós temos na Bíblia 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Em todas as Bíblias, nós temos como primeiro livro o livro de Gênesis, mas ele não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito foi o livro de Jó, também escrito por Moisés, que escreveu o Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando a gente fala da Bíblia e a gente fala da divisão entre Antigo e Novo Testamento, nós temos o cânon bíblico. O que é isso? Foi o momento onde os livros foram organizados, ou seja, do Antigo Testamento, Esdras, Neemias, eles organizaram aquilo que entraria no cânon bíblico, na regra bíblica dos livros inspirados por Deus. E o Novo Testamento foram os líderes cristãos da época que fizeram isso, ok? Como você pode entender esse assunto sobre revelação e inspiração? Essa figura ilustra muito bem o que eu quero transmitir para vocês. Revelação diz respeito àquilo que Deus transmite ao profeta. Deus comunica ao profeta algo, um assunto, ok? E o profeta entende aquele assunto na sua essência. Inspiração é o processo que Deus utiliza para dar conhecimento, para direcionar e guiar o profeta a escrever aquilo que lhe foi revelado. Ou seja, Deus, ao revelar para o profeta algo, ele dá liberdade ao mesmo para que ele escreva, mas através da inspiração, Deus o ajuda, através do Espírito Santo, para que ele não fuja do assunto, ou seja, não fuja da essência. Perfeito? A segunda parte, a preservação, diz respeito ao tempo em que a Bíblia foi escrita. Durante 1500 anos, os autores, ou melhor, escritores bíblicos, eles escreveram a Bíblia. E muitos deles não se conheceram. Ou seja, nós vemos a atuação de Deus nesse processo. De Moisés, que começou a escrever a Bíblia, a João, que terminou com o Apocalipse, eles não se conheceram. Ou seja, nós vemos a identidade de Deus nos mínimos detalhes para a escrita bíblica, para aquilo que seria o nosso manual de fé, o nosso mapa, como o capítulo diz. Quais foram então os materiais utilizados? Papiros, tabletes de argila ou de pedra e pergaminhos de pele de carneiro. Quando a gente fala da Bíblia, nós também falamos de livros apócrifos. É um assunto estudado e isso significa ou diz respeito a livros escondidos ou livros secretos. Exemplos disso, Baruque, Judite, 1ª e 2ª Macabeus e também o livro de Tobias. Esses livros não estão na Bíblia porque nós não o reconhecemos como livros revelados e inspirados, por isso não fazem parte do cânon bíblico, aquilo que nós já mencionamos anteriormente. Muito bem. Terceiro ponto, as proclamações, aquilo que diz respeito à inspiração, que nós vimos há pouco também. Deus, ele não engessou o processo, ou seja, ele não estava ali ditando para o profeta, palavra por palavra, que isso seria inspiração verbal. Não, Deus não fez a inspiração verbal. Ele deixou o profeta livre, mas que ele permanecesse na essência do conteúdo, mas livre para escrever do seu jeito, da sua maneira, ok? E nós temos também os motivos, porque creio na Bíblia, a sua autoridade, de diversos meios
e momentos, os profetas diziam: veio a minha palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. E isso nos dá a autoridade bíblica de que é Deus o autor da Bíblia. A sua perfeição, como eu disse, a sua coerência entre um profeta e outro que nem se viram, nem se conheceram, mas a coerência em que a Bíblia ela possui. Também a veracidade arqueológica que nós temos, a sua sobrevivência em um mundo em que ela quase foi destruída, mas a gente sabe que ela tem uma proteção especial divina, o seu conhecimento sobre o passado, o presente e o futuro, e o seu poder, o poder de revelar Jesus, que é a nossa salvação. Muito bem? E lembre-se disso, pontos importantes. Quando você estudar a Bíblia, lembre-se desses pontos primordiais. A sua mente vai estar aberta. Por quê? Porque o Espírito Santo vai abrir a sua mente, vai te iluminar para que você compreenda aquilo que foi revelado e inspirado. Ou seja, o seu senso moral vai se aguçar para que você compreenda mais sobre aquilo que é moral perante o nosso Deus. Os seus alvos também se elevarão, como também os seus horizontes, e a sua resistência vai aumentar. Por quê? Porque você vai ter felicidade. Felicidade que a Bíblia produz no seu coração e também no meu. O resultado de tudo isso, Deus ele possui 3 meios de revelação. São as revelações especiais. E a mais especial é a revelação de Jesus Cristo. Ele veio para mostrar o Pai, para mostrar o plano da salvação. Também nós temos a revelação através da natureza. E por último, e não menos importante, o nosso assunto de estudo, a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é também através dela que nós ouvimos falar da salvação de Jesus. E assim todos obtemos a vida eterna. Quando falamos sobre isso, não se engane sobre a justificação pela fé. Como assim? Entenda o que é justificação pela fé. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ninguém é salvo por obras, mas as obras nos qualificam, ou melhor, as obras dão nitidamente a visão daqueles que já estão salvos. Ou seja, a Bíblia nos mostra quais são essas obras. Pelo quê? Pelas leis de Deus. Ou seja, acredite constantemente na sua salvação, porque não é você, mas é Jesus quem vive em você. Ok? Essa foi a nossa primeira videoaula, eu espero ter te ajudado. Você terá mais informações, materiais para te auxiliar, mas ficamos por aqui nessa aula, ok? Um abraço a todos, Deus te abençoe.